Boa noite, irmão e irmã. Eu quero convidar você para esse início, para que nesse início tenhamos uma palavra de oração. Essa será a nossa 16ª meditação baseada no livro de Provérbios. E então eu quero te convidar a orarmos. Pai, nós te louvamos, nós te damos graças por esse tempo, porque é precioso, Pai. É tempo também oportuno para aprendermos mais, para recebermos mais da Tua sabedoria, a fim de que nós saibamos olhar para a vida, discernir os caminhos que são bons, que são de vida, que são de morte, e fazermos as melhores escolhas, as escolhas sábias, sabendo que todas as escolhas trazem implicações, mas também nos lembrando que o Senhor está conosco e nos fortalece para prosseguirmos na jornada. Nós te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Hoje, o verso que eu quero ler, apenas o versículo de Provérbios, está no capítulo 11. O versículo é o 14, que diz o seguinte, Provérbios 11, verso 14. Não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Vou ler novamente. Provérbios 11, verso 14. Não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. A palavra que eu destaco aqui, ou a palavra que eu quero usar para tema da nossa meditação de hoje, é conselho. Existe um ditado que traz os dizeres: se conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia. Como se tudo que é vendido é que se torna bom. Como se não fosse possível algo bom ser recebido de modo gratuito. Bom, esse ditado popular traz para mim, para você, a ideia de que não é bom buscar conselhos. Que buscar conselhos pode ser o mesmo que entrar numa fria, numa gelada. O bom mesmo é que nós tomemos a nossa decisão ou as nossas decisões. Esse é o bom, esse é o melhor a se fazer. Afinal de contas, não fica bem nós ficarmos ouvindo outras pessoas, o que elas têm a dizer sobre alguns assuntos, como se nós não soubéssemos nada da vida. Como se nós não dessemos conta da nossa vida. Alguns pensam assim. Mas o texto de Provérbios nos sugere um outro caminho. Porque o que aqui está dito é que a sabedoria passa por essa busca de conselhos, de conselheiros, de direção. E a expressão direção e a expressão conselheiros que aqui aparece sugere a ideia de alguém que sabe pilotar um barco, que tem experiência em pilotagem de barcos. Era um termo, segundo alguns estudiosos, usado nesse contexto. Um homem que sabia pilotar, que sabia conduzir um barco. Agora imagine essa figura sendo retirada de uma embarcação. Aquele que sabe pilotar sendo retirado da embarcação. O barco fica à mercê de homens, ou de mulheres, de pessoas que nada entendem de pilotagem de barcos. Às vezes a nossa vida cai justamente nessa situação. Nós vivemos situações, vivemos experiências
e diante delas nós nos sentimos como gente dentro do barco, mas que não sabe nada de pilotagem. E aí, por causa do nosso orgulho, porque nós não queremos, na linguagem popular, dar o braço a torcer, nós não buscamos conselheiros, nós não buscamos quem sabe pilotar o barco. E digo mais, na maior parte das vezes nós entramos na embarcação sem saber, sem ter experiência, sem termos experiência com pilotagem de barcos e adentramos mar adentro. E na maior parte das vezes nós nos perdemos no mar, porque não temos experiência alguma em pilotagem. Parece que o autor de Provérbios sugere isso nesse verso 14. Porque muitas vezes nós deixamos para buscar socorro, deixamos para pedir conselhos, depois que nós já entramos no barco, já adentramos mar adentro, e já estamos totalmente desorientados, não sabemos mais que direção está a nossa casa, não sabemos em que direção está o destino que buscávamos chegar, não sabemos mais, nos perdemos no meio do percurso, porque não tivemos a humildade, não tivemos a capacidade de reconhecer que, no fundo, nós precisávamos bater no ombro de alguém e dizer: meu irmão, minha irmã, eu gostaria de conversar com você, eu estou prestes a tomar uma decisão na minha vida e eu gostaria de ouvir, não para abraçar com unhas e dentes, mas eu gostaria de ouvir, porque o sábio faz isso, ele ouve. Eu gostaria de ouvir o que você tem a me dizer sobre isso. Eu estou para tomar uma decisão na minha vida e essa decisão trata-se disso, daquilo outro. O que você tem a me dizer? Como você vê? Quais as implicações que você consegue enxergar dessa minha decisão? E paramos para ouvir. Aqui diz que na multidão dos conselheiros há segurança. A segurança. Se eu vou me casar, é interessante eu ouvir quem vive a vida de casado e como é viver a vida matrimonial. Se eu vou, por exemplo, sair de uma profissão e mergulhar numa outra, de repente pode ser uma atitude sábia eu sair de uma profissão e agora vou exercer uma outra profissão, ouvir pessoas que já estão há mais tempo nessa profissão, ouvi-los, o que eles têm a me dizer, quais são os desafios que eu irei enfrentar, se eles me aconselham fazer essa transição mesmo, ou se eles me aconselham a aguardar. Não significa que eu vou abraçar a opinião dos outros, mas é sábio ouvir os conselheiros, porque na maior parte das vezes nós saímos decidindo, aí quando a embarcação está no meio do oceano e nós não sabemos em que direção está a nossa casa, não sabemos em que direção está o destino que buscávamos chegar, é aí que a gente começa a gritar por socorro e aí a gente começa a cogitar de ouvir um conselheiro. Então, Provérbios parece nos sugerir que o seguro mesmo, que a gente ouça, que o caminho seguro é ouvir conselheiros, mas que não ouvir, que sair decidindo baseado meramente no coração, no impulso, nas experiências passadas e não ouvir ninguém, pode ser altamente perigoso. Pode ser perigoso. Depois, ainda que você pare para ouvir,
as consequências da decisão precipitada já pode ter não só batido a porta da sua casa, mas entrado e você vai ter que lidar com elas. Então eu quero deixar essa palavra com você, pensando que essa é uma palavra de sabedoria, para que a sua vida tenha sabor, para que você não saia por aí simplesmente decidindo, achando que sabe de tudo, porque nós não sabemos. E como é maravilhoso nós pararmos para ouvir as pessoas. Às vezes são decisões financeiras que vamos tomar. E de repente a gente ouve um irmão que não necessariamente é um expert na área financeira, mas é um irmão sábio, é temente a Deus, é generoso, é honesto, tem um coração bom. Isso só acrescenta a nós. Então que Deus abençoe você a desenvolver essa prática de buscar os conselheiros, os homens e mulheres que são sábios, para você ouvi-los. Isso só vai enriquecer a sua vida. Um forte abraço, que Deus te abençoe, que Deus derrame sabor sobre a sua vida. Fique na paz.